existe melhor expressão para descrever Bryan Fury do que a pura destruição e o caos. Com o lançamento do seu trailer, acredito que muitos ficaram sem saber se Bryan Fury é tudo isso e realmente faz jus à sua aparência ou se ele é pouca coisa. Então hoje vamos explorar toda a história, poderes, força e velocidade de Bryan para que vocês possam compreender a magnitude do poder desse ciborgue amante da destruição. Bryan Fury é um homem brutal, mentalmente instável e psicótico em geral. Ao longo de toda a série Tekken, fica claro que a motivação de Bryan não é nada mais do que criar confusão e miséria por onde ele passa. Seu egoísmo foi demonstrado várias vezes, mas a situação mais notável foi quando ele traiu o Dr. Bosconovitch e Yoshimitsu, logo depois que o próprio Yoshimitsu tinha o salvado da morte. Bryan raramente fala, mas frequentemente expressa sua alegria em ver os outros sofrendo, com suas expressões e risadas demoníacas. Bryan, antes de se tornar um ciborgue insano, trabalhou como policial com conexões com a divisão da Interpol da Força Policial de Hong Kong. Ele era um detetive habilidoso, mas sempre existia uma sombra atrás dele, na forma de boatos sombrios. Um dia, o colega detetive de Bryan da Interpol em Hong Kong, o ilustre Lei Wulong, investigava uma operação de tráfico de drogas. Ele acabou tendo uma revelação muito sombria e acabou se deparando com a informação de que Bryan tinha conexões com traficantes de drogas. Bryan Fury acabou sendo eliminado em um tiroteio em Hong Kong, possivelmente por Lei, mas fica meio vago. Mas o cadáver de Bryan foi transportado para um laboratório pertencente ao Dr. Abel, um médico disposto a fazer qualquer coisa para rivalizar com as criações do genial cientista Dr. Bosconovitch. Dr. Abel tinha em mente um novo projeto e trouxe Bryan de volta à vida através do uso de aprimoramentos cibernéticos. Para aperfeiçoá-lo e testá-lo como um protótipo para um exército ciborgue, Dr. Abel o enviou para roubar dados do Dr. Bosconovitch que completariam ele como um ciborgue. E então, Bryan surgiu pela primeira vez em Tekken 3. E sua descrição no jogo é a seguinte: parte homem, parte policial, todo zumbi. Bryan Fury, um oficial da Organização Internacional de Polícia, foi morto em um tiroteio em Hong Kong. O cadáver de Bryan foi transportado para o laboratório de um homem chamado Dr. Abel. Esse cientista de 88 anos era bastante famoso na sociedade clandestina, mas suas descobertas eram muitas vezes precedidas pelas do Dr. Bosconovitch. No entanto, finalmente ele chegou à última etapa da conclusão de seu projeto mestre, o Exército Ciborgue. Dr. Abel pensou que um ciborgue perfeito deve ter a mecânica construída por seu rival Dr. Bosconovitch. Então ele reanimou o corpo de Bryan e o enviou para coletar esses dados. Em sua vida anterior, Bryan era conhecido como um detetive habilidoso, mas por outro lado, sempre foi seguido por rumores sombrios. Investigando o comércio de drogas de Hong Kong, Lei Wulong descobriu que Bryan tinha conexão com traficantes de drogas. Então Bryan tem tudo para ele ser um completo monstro, e ele entra sorrateiramente no terceiro torneio do Rei do Punho de Ferro, mirando Yoshimitsu, que tem fortes laços com Bosconovitch. Porém, as coisas não aconteceram como ele queria, e seu tempo como um ciborgue estava acabando. Mas antes de seguirmos em frente, precisamos entender o quão habilidoso Bryan é na pura porradaria. Acredito que vocês vão ficar perdidos ao explorarmos mais a história dele. Então vamos dar uma olhada no estilo de luta poderoso de Bryan Fury. O seu estilo de luta oficial é o kickboxing. Esse estilo de arte marcial é um esporte de combate popular que ganhou frutos no Japão na década de 60. As técnicas de soco do kickboxing são quase idênticas
as do boxe regular, sendo as técnicas de chutes o aspecto do esporte que realmente diferencia essa arte marcial, e é uma parte importante do arsenal de um praticante de kickboxing. Os movimentos de cotovelo e joelhos também têm herança da arte marcial Muay Thai. Bryan, no trailer de Tekken 8, parece ser capaz de produzir chamas para atacar, e até é mostrado que ele tem uma visão tecnológica, onde ele pode colocar todo o seu poder em um soco cataclísmico. Mas Bryan, como dito, não tem um estilo de luta ortodoxo e mistura diversas malandragens suas como enganações em ataques, onde ele finge que vai usar um membro e acaba usando o outro, e Bryan constantemente faz isso. E devido ao fato de ser um ciborgue, cada soco seu vai ter força inumana. Um dos golpes mais famosos dele se chama Snake Edge, onde ele dá uma rasteira que joga o inimigo para cima devido ao seu poder descomunal. Os golpes de Bryan geralmente têm relação a serpentes. Vulcan Edge é uma sequência de golpes que Bryan desfere em sucessão, que praticamente deixam o inimigo sem reação. Fisherman Slam mostra exatamente o que Bryan gosta de fazer, pois ele começa acertando um soco na barriga do inimigo e dá uma risada maligna e o joga contra o chão, fazendo o inimigo quicar para cima. Seu estilo de luta é agressivo no limite. Seus agarrões só possuem um motivo: a destruição total do inimigo. O kickboxing de Bryan não é estritamente tradicional. Na verdade, ele é uma versão distorcida por seu próprio toque sádico em certos movimentos. E seu Rage Art e Rage Drive mostram isso mais que perfeitamente. Após Tekken 3, Bryan parece não ter conseguido os dados que precisava de Yoshimitsu ou do Dr. Bosconovitch, e posteriormente percebeu que sua vida estava chegando ao fim. Em Tekken 3 temos até uma demonstração pequena da força insana do ciborgue, onde ele lutava contra um tanque e um batalhão armado enquanto foge. Bryan percebeu que sua vida estava rapidamente acabando e sabia que a única pessoa capaz de prolongar ela era o Dr. Abel, seu criador. No entanto, Abel abandonou Bryan quando a Mishima Zaibatsu o recrutou como seu principal consultor científico. Bryan desprezava Heihachi, o homem que tirou Abel dele, e o próprio Abel por ter abandonado ele. Um dia, Bryan ouviu notícias do 4º torneio do Rei do Punho de Ferro e decidiu entrar. E apesar de sua morte iminente, os músculos de Bryan fluíam com energia que o tornavam mais poderoso do que nunca. Junto com essa força, Bryan desenvolveu uma raiva quase incontrolável, que também se manifestou em sua aparência física. Bryan apostou tudo nessa última esperança. Se ele derrotasse Heihachi no torneio, ele poderia facilmente assumir o controle total da Mishima Zaibatsu, e a organização tinha que cumprir suas ordens. Se tudo corresse como planejado, Bryan comandaria Abel para atualizá-lo e torná-lo o ser mais poderoso que existe. Infelizmente, ele não conseguiu lutar contra Heihachi, mas Yoshimitsu acabou encontrando Bryan no seu final em Tekken 4. Bryan acorda com o Dr. Bosconovitch informando-o de que Yoshimitsu o salvou. Yoshimitsu fica ao pé da câmara e acena com a cabeça. O Dr. Bosconovitch continua dizendo que ambos precisam de sua cooperação. Ele se oferece para mecanizá-lo, o que aumentaria sua expectativa de vida, mas em troca ele deseja manter seu corpo original assim que Bryan renascer em um novo corpo. Em Tekken 5, ficamos sabendo mais do processo de ciborguização completa de Bryan. A fim de receber essas atualizações tecnológicas em seu corpo, ele confiou totalmente no Dr. Bosconovitch e caiu em um sono profundo. Ao recobrar a consciência, Bryan percebeu que seu corpo permanecia inalterado, mas o Dr. Bosconovitch explicou que o corpo dele continha muitos mecanismos complexos que exigiriam muito mais tempo para serem totalmente compreendidos. Mas ele conseguiu instalar um gerador de energia perpétua como medida de emergência, significando que Bryan tem energia ilimitada no seu corpo e praticamente não tem problema de envelhecimento.
uma combinação perigosa a um megalomaníaco psicopata. Assim que Brian acordou, ele machucou gravemente o Dr. Bosconovitch ao tirá-lo do seu caminho enquanto se dirigia à porta. Vários membros do clã Manji de Yoshimitsu tentaram detê-lo também, mas foram obliterados facilmente quando ele deixou a base secreta. Se quiserem saber mais sobre esse lado de Yoshimitsu nessa história, assistam meu vídeo que fiz sobre ele. É deveras interessante e pode te dar uma luz sobre os Manjis e o próprio líder amaldiçoado deles. Mas enfim, alguns dias depois dessa tragédia, Brian estava com o corpo perpetuamente fluindo com energia inconcebível para ele. Essa energia preenchia seus músculos e o deixava mais poderoso do que qualquer estado que ele já esteve. E logo ele ouviu sobre o 5º torneio do Rei do Punho de Ferro, e Brian, sem hesitação, decidiu entrar, pois para ele, essa oportunidade seria o teste perfeito para testar seu gerador de energia perpétua recém-instalado e sua força colossal. Porém, Yoshimitsu acabou descobrindo a baguncinha que Brian fez e encontrou o Dr. Bosconovitch extremamente mal, sem contar que encontrou muitos do seu clã eliminados, e Yoshimitsu sabia quem tinha feito isso. Ninguém menos que Brian Fury, o homem que ele salvou e o homem que traiu sua confiança e a de seus amigos. Yoshimitsu começou a caçá-lo como nunca e entrou no torneio também. Os dois acabaram se encontrando e é dito que Yoshimitsu impediu os planos de Brian de enfrentar oponentes ainda mais absurdos, mostrando que ou Yoshimitsu, se teve uma luta, ele empatou com ele ou possivelmente venceu, mas não temos resposta oficial. E o final de tanto Brian quanto Yoshimitsu em Tekken 5, onde um elimina o outro, não é canônico. Em Tekken 6, como mencionado anteriormente, Yoshimitsu havia frustrado os planos de Brian de testar a todo vapor seu novo gerador perpétuo. E na mente dele, ao obter o gerador perpétuo, ele havia recebido o potencial para o poder supremo, mas foi incapaz de testá-lo totalmente em combate, o que resultou em sua imensa frustração. Mas de acordo com a introdução de Tekken 6, Brian foi testado ao limite por ninguém menos que Paul Phoenix, e ambos desferem um soco tão poderoso que uma imensa onda de choque destrói tudo ao seu redor. Esse soco é referenciado até no trailer de revelação de Brian em Tekken 8. Então é mais do que provável que ambos lutaram um contra o outro. Mas mesmo assim, Brian não conseguiu conter seu desejo de destruição e viajou para os campos de batalha no mundo, causando estragos indiscriminadamente. Como Brian é um ciborgue, seu corpo é completamente à prova de balas e quase indestrutível. E aliado à sua força e velocidade, ele acabou se tornando um demônio no campo de batalha. Mas eventualmente ele acabou se cansando dos inimigos comparativamente fracos que encontrou e ansiava por um desafio real. Mas Brian teve outra oportunidade para testar seu gerador no 6º torneio do Rei do Punho de Ferro. Brian estava sedento por presas poderosas e foi até o torneio para testar seu corpo. E como é de se esperar, ele não venceu o torneio e provavelmente acabou lutando contra Yoshimitsu em algum ponto. Mas nesse período de tempo, Yoshimitsu estava mais preocupado com sua espada amaldiçoada. Mas no final de Brian, vimos que ele caminha por um campo de batalha carregando um lança-foguetes e uma Gatling Gun em cada mão, atacando um helicóptero próximo e errando alguns tiros com seu lança-foguetes. Brian imediatamente puxa uma viga de metal e arremessa contra o helicóptero, fazendo-o cair e bater em Brian. E sem surpresa alguma, ele sai ileso do local e sorrindo maniacamente. Esse final descreve muito bem onde Brian acabou, nesse pequeno hiato entre Tekken 6 e Tekken 7. E falando em Tekken 7, ele continua com seu caminho de destruição ilimitada. É dito que Brian é ótimo em fazer inimigos, mas quando você viaja pelo mundo escolhendo brigas, isso não é exatamente uma surpresa.
Então, quando Brian apareceu em uma cidade devastada pela guerra, ele aproveitou a oportunidade para fazer um tumulto indiscriminado novamente. Com o mundo virado de cabeça para baixo devido à luta constante, Brian estava em seu elemento, completamente feliz. Então, quando um homem redondo e de aparência preguiçosa se aproximou dele, o homem sendo Bob, um homem que não está nem perto do calibre de Brian Fury, mostra que está pronto para lutar e tem muita coragem ao tentar bater de frente com esse demônio ciborgue. E Brian só pode lamber os lábios com alegria com a perspectiva de uma nova vítima. E pelo que vimos, Bob foi obliterado por Brian. Espero que ele esteja passando bem, porque Brian deve ter lhe ensinado a lição da vida dele. Até Tekken 7, o arqui-inimigo de Brian, Yoshimitsu, não conseguiu eliminá-lo, apesar de conseguir frustrar muitos dos seus planos. Espero que em Tekken 8 essa rivalidade seja encerrada de maneira extremamente cinematográfica, porque o jogo está incrível. Então acredito que com essa pequena amostra, nós temos uma ideia de que Brian é verdadeiramente monstruoso. Mas o problema em Tekken é que muitos personagens acabam escalando uns dos outros. E isso é exatamente o problema de Brian Fury, devido ao fato de ele ter batido de frente contra Paul Phoenix, que eu recomendo que você veja o vídeo individual dele. Ele acaba escalando dos feitos dele. Em termos de pura força bruta ou puro músculo, Brian é um super-herói praticamente. Ele pode arrancar partes de tanques tranquilamente e facilmente é tão forte quanto Raven, que pode fazer um golpe de wrestling em uma máquina que mais parece um Metal Gear, que possui dezenas de toneladas. Isso sem contar que Brian tem o gerador perpétuo, que dá a ele energia infinita, significando que ele nunca cansa, ou se quiser pode lutar contra oponentes absurdos por tempo extremo. No quesito de ele escalar de Paul, quando o nosso fã de Polnareff estava no auge em Tekken 3, ele pôde derrotar a primeira forma de Ogre. O mesmo tinha derrotado e copiado golpes de muitos dos lutadores mais poderosos do mundo. E Paul só não lutou contra a segunda forma, porque ele acabou virando as costas e saindo porque achou que tinha vencido. Mas infelizmente o monstro Ogre tinha outra forma. E essa forma foi derrotada por Jin Kazama. E como de costume, nós não podemos deixar de citar os robôs Jack, que em geral são inferiores a lutadores como Brian. Vamos começar por um Jack mais notável, o Jack 2. Durante o final dele, ele é acertado por um laser que, além de ter rompido imensas nuvens, tinha uma velocidade considerável, e esse laser foi capaz de eliminar esse Jack 2 completamente. Porém, um Jack 3 já é muito mais poderoso e não seria eliminado com um ataque desse nível, e isso foi comprovado com Gunjack, que recebeu um golpe de um satélite, ou melhor, um laser, que criou um raio de explosão tão grande que foi maior que montanhas. Tranquilamente um ataque capaz de afetar cidades inteiras. Os Jack 4 são muito superiores ao Gunjack, e uma pequena quantia deles foi capaz de destruir um enorme templo com sua autodestruição e o topo de uma montanha. Mas isso não é o que é impressionante comparado a Gunjack, e sim que ele conseguiu ferir um pouco o Heihachi e até mandá-lo para longe. E isso é um feito insano. O feito visual mais absurdo do universo Tekken vem de Jack 6 em Tekken Tag Tournament 2. Nos meus vídeos de Tekken, eu sempre comento sobre a canonicidade de Tag Tournament 2. E sabemos que a história geral de Tag não é canônica, mas algumas informações e finais são. Por exemplo, Asuka nunca tinha conhecido Feng até Tag 2. E também, em Tekken 6, ela entrou atrás de vingança porque seu pai foi machucado por Feng. E isso só aconteceu em Tekken Tag Tournament 2. E ainda temos Steve Fox, que nunca tinha conhecido a mãe de Léo, que era uma doutora, a não ser em Tag 2. Enfim, Tag 2 tem muitas coisas canônicas que foram usadas na série principal. Esse Jack 6 pode parar a energia cinética e destruir um asteroide tão grande quanto
a menor estimativa do mesmo asteroide que causou a extinção dos dinossauros. É dito que a energia cinética carregada por esse asteroide e sua colisão com algum objeto poderia gerar uma energia capaz de dizimar um país considerável, pois esse asteroide estava a 20 km por segundo e tinha 34 bilhões de toneladas. Especialistas dizem que a energia cinética era de 72 teratoneladas. Vimos esse resultado no boletim da Sociedade Geológica Americana, que diz que esse asteroide tinha consigo 300 sextilhões de joules, o que equivale a 71,70 teratoneladas, ou 72 teratoneladas arredondando. Isso significa que Brian, Jack 6 e Paul poderiam destruir um país inteiro com um soco? É claro que não. Jack 6 teve seu corpo inteiro destruído ao fazer isso. E também, Tekken não lida com destruições em larga escala, mas segue o exemplo de praticamente 99% da ficção, onde personagens têm um certo nível de poder em um ponto condensado. Por que Brian destruiria um país se ele pode condensar essa energia nos seus golpes e destruir tudo que tocar? Então Brian, além de ser comparável a Paul, é superior à 6ª edição dos Jacks, que por si só são ditos de poderem causar destruições a nível de nações inteiras em Tekken 6, o que nos mostra que o feito de Tag 2 é canônico. Em velocidade de combate, ou seja, suas reações, golpes e movimentos a curto prazo, Brian Fury é equivalente a Yoshimitsu e Paul Phoenix. Paul por si só já era capaz de batalhar contra Kazuya em Tekken 1, e em Tekken 3, no seu auge, ela lutou contra Ogre, que ao meu ver seria muito superior a Heihachi fora de forma em Tekken 1, e devido às informações de Tekken 7, sabemos que Heihachi, quando era novo, já era capaz de desviar de lasers com velocidade relativística dos usuários do gene demoníaco. Por exemplo, Kazuya destruiu um laser a 39.999 km da Terra, em um tempo insanamente pequeno, e isso acaba se tornando a base para os lasers dos usuários do gene demoníaco. O velhão desviou dos lasers de Kazumi e é confirmado que Heihachi ficou cada vez mais poderoso conforme foi ficando mais velho. Em Tekken 2 é confirmado que ele ficou ainda mais poderoso ainda porque ele voltou a treinar. Em Tekken 7 ele estava no seu auge. Então Brian Fury pode ferir oponentes nesse porte e tem velocidade em combate nesse nível. E o maior erro de Bob, que por si só possui velocidade de combate supersônica, como vimos na introdução, foi ter lutado contra o demônio da destruição, Brian Fury. Um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros e apoiadores do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka e Dani. Muito obrigado pelo apoio fenomenal. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.